Oi, pessoal. Como vocês sabem, eu estou me recuperando da cirurgia, né? E eu tô com uma aparência muito boa, vocês podem ver pelo sorriso. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Aí vai entrar a vinheta da biologia. Enquanto isso, vocês pensam na resposta da pergunta. E essa pergunta vai nortear a aula de hoje. A gente vai começar respondendo essa pergunta. É o seguinte: quando você tem uma infecção natural, infecção habitual, por exemplo, o vírus da gripe, é, a reação do teu organismo é uma reação de formar uma linhagem clonal de linfócito ou mais de uma linhagem clonal de linfócito. Então a resposta ela é monoclonal ou ela é policlonal. Então o cara pegou a gripe. A resposta do organismo é formar vários clones ou um clone só. Isso vai ligar a nossa aula anterior de genética das imunoglobulinas com a aula de agora. Bem, pessoal, era isso que eu tinha. Então, uma piscada de cebola para vocês e um abraço. Aqui, ó, tá escrito antígeno X. Observa que esse antígeno X, nessa regiãozinha aqui, ele tem tipo uma esfera, onde está o meu mouse, ó, o meu mouse está aqui, tem tipo uma esfera. Nessa regiãozinha aqui tem tipo um losango, e nessa regiãozinha aqui tem tipo uma lua. E eu tenho aqui um macroantígeno. Vou chamar agora provisoriamente de macroantígeno, depois eu vou falar só antígeno. Vai haver uma linhagem 1, uma linhagem 2, desculpa, vai haver uma linhagem A, uma linhagem B, uma linhagem C e uma linhagem D de linfócitos B. Então, a linhagem A, que é essa primeira aqui, ela não reconhece o antígeno como um todo. Porque o antígeno é muito grande, é muito maior do que o sítio de interação com o antígeno da imunoglobulina. Ele vai reconhecer aquilo que tem complementariedade, aquilo que faz um sistema chave-fechadura. Por conta do desenho aqui na ponta do mouse, esse desenhozinho aqui da imunoglobulina, que é a região hipervariável da imunoglobulina, só essa porção do losango, eu estou passando o mouse, só essa porção do losango é que vai se conectar a essa imunoglobulina. E as outras duas porções? As outras duas porções, esse linfócito, que é a linhagem A de linfócito. Essa linhagem A de linfócito não vai conseguir conectar nas outras porções. Ela vai se conectar a essa porção. O nome que a gente dá a essa porção que se liga na imunoglobulina é epítopo. Epítopo. Então, quantos epítopos existem nesse antígeno? Existe um epítopo, que é o losango, 2 epítopos, por exemplo, essa bolinha aqui, 3 epítopos a meia-lua. Terceiro epítopo. Então tem 3 epítopos, pelo menos. E a gente consegue ver que a linhagem A reconhece o epítopo losango, faz a reação, produz a imunoglobulina. A linhagem B vai se conectar a um epítopo, que é o epítopo da meia-lua. Lua crescente. Está aqui onde está o meu mouse. Esse epítopo, meia-lua, é reconhecido pela linhagem clonal B. Ah, Leandro, essa linhagem clonal B só vai reconhecer esse epítopo? Só vai reconhecer esse epítopo. A linhagem clonal C vai reconhecer o terceiro epítopo, a esfera, que é o terceiro epítopo. E vai reagir. De cada linhagem clonal, então de cada monoclone, linhagem clonal, uma linhagem monoclonal, vamos extrair muitas células
todas com a mesma afinidade. Então, se a célula original se ligava ao epítopo esfera, vai fazer a expansão clonal, formar várias células idênticas a ela, vai produzir plasmócitos e células de memória. As células de memória não estão representadas aqui, mas vai produzir os dois tipos de células. E esses plasmócitos vão produzir anticorpos com a afinidade ao epítopo original. O epítopo original era a esfera. Bom, isso aqui a gente chama de linhagem monoclonal. A gente tem a linhagem monoclonal A, que se conecta ao epítopo losango. A gente tem a linhagem monoclonal B, que se conecta ao epítopo lua crescente. A gente tem a linhagem monoclonal C, que se conecta ao epítopo esfera. A minha pergunta era assim. Eu mesmo vou responder porque vocês ficam aí todos tímidos. Minha pergunta era: numa infecção natural, na natureza, a resposta fisiológica do corpo, o corpo como um todo, o Leandro entrou um antígeno no Leandro. Qual vai ser a resposta fisiológica do Leandro? Vai ser monoclonal ou vai ser policlonal? Várias linhagens monoclonais ao mesmo tempo. Isso não depende do corpo do Leandro. Isso depende do antígeno. Se o antígeno tiver um epítopo, o que é praticamente impossível, se o antígeno tiver um epítopo só, a resposta vai ser monoclonal, porque só tem um epítopo. Mas qualquer antígeno, ele é muito grande, vai ter vários epítopos. Dezenas, centenas de epítopos. Isso quer dizer que a resposta do Leandro vai ser de várias linhagens clonais. Então vai ser uma resposta policlonal. Uma resposta natural é uma resposta policlonal. Essa é uma resposta natural. Por quê? Porque o antígeno contém vários epítopos. Ah, Leandro, mas vai ter um linfócito aqui, ó, a linhagem D, aqui embaixo, ele não reconheceu nenhum epítopo. Não. Porque ele é um linfócito que se presta a combater outro antígeno que vai ter outros epítopos. Isso quer dizer, então, professor, que vai ter o linfócito da linhagem A, o linfócito da linhagem B, o linfócito da linhagem C, D, E, F, G, H, I, J, K. Vai ter quantos tipos de receptorzinho assim de imunoglobulina? Quantos que a gente vai ter, professor? Foi a aula que eu gravei. Milhões. A gente tem milhões de combinações gênicas que a gente faz para fazer essa porção da imunoglobulina. Esse pedacinho aqui da imunoglobulina, que eu estou passando o mouse, são milhões de tipos que a gente pode formar. Que é aquela recombinação VDJ da aula que eu gravei e disponibilizei para vocês. Milhões de tipos desse aqui. A característica que é oportuna para essa aula é o linfócito B, ele faz a ligação de seu receptor da sua imunoglobulina direto com o antígeno. Linfócito B, antígeno.
sem intermediário. Só que a gente vai conhecer um outro linfócito. O linfócito T. E hoje a aula é sobre linfócito T. O linfócito T, ele não vai reconhecer diretamente o antígeno. Diferente do linfócito B. O linfócito T, ele tem um receptor parecido com imunoglobulina, só que ao invés da gente chamar de imunoglobulina, o nome dele vai ser receptor de célula T, que em inglês fica T-cell receptor. T-cell receptor. Receptor de célula T. O inglês e o português, eles têm essa sequência invertida, né? E esse receptor de célula T, ele também tem uma pluralidade muito grande de recombinação VDJ, VJ. É um mecanismo muito parecido de recombinação, como ocorre na imunoglobulina. Então eu faço milhões de tipos de receptores de célula T. A porção terminal aqui desse receptor de célula T é a porção que varia, recombina, e essa basezinha é a porçãozinha mais constante. Então aqui seria a região hipervariável e aqui seria a região constante. Não temos classes de TCR, diferente da imunoglobulina, né? A imunoglobulina a gente tinha classe IgG, IgA, IgE, IgM, IgD. Aqui no TCR, não. O TCR não tem isso. O que você tem é a porçãozinha com afinidade, que é essa extremidade de cima, e essa regiãozinha aqui de baixo. Essa regiãozinha aqui de baixo que é mais constante. Tá? Só que esse TCR não se liga diretamente ao antígeno. Para que o TCR possa funcionar, o antígeno ele tem que estar associado a uma outra molécula chamada MHC. Espera aí, agora ficou confuso. Bem, vamos lá. TCR. Região V, região hipervariável. Região V, a extremidade da ponta. E a região constante, aqui embaixo, é a região C. O TCR ele pode ser alfa e beta, que se liga principalmente a peptídeos. Tá? Ou pode ser gama e delta, que pode se ligar a lipídios e carboidratos. Nós não vamos estudar no nosso curso o TCR gama e delta. Ele é estudado em pós-graduação, em cursos que se especializam em imunologia. Não é o nosso caso, a gente está na imunologia básica. A gente vai falar do trivial, TCR alfa e beta. Então eu tenho aqui a membrana da célula. Logo, a parte de baixo do TCR é uma porção constante e a parte de cima uma região hipervariável, que vai ter afinidade a alguns antígenos que serão apresentados ao TCR. Apresentados. Pausa. Vamos lá. Aqui a gente já sabe, né? Então, a imunoglobulina se liga direto ao antígeno. O TCR precisa ser apresentado. Só que antes de eu falar da apresentação, que eu vou falar depois do intervalo, antes de eu falar da apresentação, a gente precisa entender de uma coisa.
Leandro, como é que eu sei que um linfócito B é linfócito B? E como é que eu sei que o linfócito T é um linfócito T? É aí que vai começar a nossa aula. Começou agora. A aula começou nesse momento aqui. Como é que eu sei que o linfócito B é um linfócito B? Como é que eu sei que o linfócito T é um linfócito T? A gente tem aqui um ser humaninho, né? Esse ser humaninho, a gente sabe que ele tem linfócitos de vários tipos, as células originadas a partir das células linfóides. Vamos olhar isso. Então, lá na medula óssea vai se formar célula mieloide e célula linfóide. Essa célula linfóide vai formar célula NK, que é um tipo de linfócito T e linfócito B. A célula NK não será matéria da nossa disciplina. Não vou detalhar a célula NK. Aí a gente já tem aqui o linfócito B, que a gente já conhece bastante, e o linfócito T. Tá? Quando a gente observa sob microscópio eletrônica de varredura esses linfócitos, a gente observa que um linfócito é mais com filopódios, tem mais prolongamentozinhos, pseudópode bem fininho, filopódio. São pseudópodes bem finos. E a outra célula é mais lisinha, sem esses filopódios. Então, uma é equivalente ao linfócito T e a outra é equivalente ao linfócito B. Ah, Leandro, então dá para diferenciar essas células pela forma? Não. Primeiro, é difícil jurar que é desse jeito aqui. Difícil. Segundo, vocês estão vendo que tipo de microscopia é? Aqui na ponta do mouse, eu estou passando o mouse aqui no microscópio. Se chama microscópio eletrônico de varredura. Ele é muito caro. Cara, esse microscópio aí não tem como, por exemplo, a Unemat manter esse microscópio. Então eu preciso de um método mais barato e mais rápido para diferenciar o linfócito B do linfócito T. Porque na microscopia de luz, eu não vou conseguir diferenciar. Olha como que é na microscopia de luz. Na microscopia de luz, é tudo igual. Ó, o microscópio de varredura, ele consegue ver algumas diferençazinhas. Esse aqui é o microscópio. Custa muito caro. Não dá nem para dar aula nele. É só para pesquisa. Já o microscópio de luz é o microscópio que vocês utilizam na sala de aula. Então eu preciso dar um jeito de utilizar a microscopia de luz, que é uma microscopia mais barata, para diferenciar esses dois tipos celulares. Vamos lá. Bem, já expliquei em outros momentos como que a gente produz anticorpo monoclonal. Vou até repetir aqui essa animação. Eu tenho um linfócito B de interesse, uma célula cancerosa, um mieloma, vamos fundir essas duas células, e agora eu tenho um linfócito eterno, um linfócito que ficou eterno porque se fundiu com mieloma, e a gente chama isso aqui de hibridoma. E esse linfócito eterno, ó, hibridoma, tá? Que é a hibridização, mistura de um mieloma com um linfócito B, e esse hibridoma vai produzir anticorpos. Quais anticorpos? De meu interesse. Ah, Leandro, pode ser anticorpo anti alguma coisa do linfócito para diferenciar? É isso. Eu fabrico o anticorpo e vou utilizar esse anticorpo para diferenciar os tipos de linfócito. Vamos ver isso bem facinho. Eu tenho aqui nesse frasquinho linfócitos em geral. Eu não consigo enxergar o que tem na membrana deles.
A teoria me diz que, a gente já sabe a teoria, então eu vou pular o que eu vou explicar depois. Então vamos lá para o final da história. Lá para o final da história. Eu tenho aqui linfócito T helper, e eu sei que ele é um linfócito T helper, que ele é um linfócito que na membrana tem TCR, que o linfócito T tem que ter TCR, receptor de célula T. TCR. Na membrana desse linfócito tem que ter CD3 e na membrana desse linfócito tem que ter CD4. 3 conjuntos de proteína. TCR, CD3 e CD4. Eu vou ter um outro linfócito T citotóxico ou citolítico. Eu tenho esse linfócito, ele tem que ter TCR, beleza? Se é linfócito T, tem que ter TCR. Aí ele vai ter CD3 e ele vai ter CD8. A diferença do helper para o citolítico é que no helper é CD4 e no citolítico é CD8. As outras duas proteínas, a proteína que está numa caixinha azul e numa caixinha verde, é igual. Ó, caixinha azul, TCR. Linfócito T, TCR. Caixinha verde, CD3. Vamos no outro. Caixinha azul, TCR. Caixinha verde, CD3. Tá igual. Então, linfócitos T, em geral, qualquer linfócito T vai ter TCR e CD3 na membrana. Só que você não enxerga isso. Você não consegue enxergar isso. Eu tô te falando que é assim. A gente está no final da história. Para depois contar como é que a gente chega aqui. O linfócito B, ele não tem CD4, CD3, ele não tem esses CDs. Ele tem CD19. Um receptor chamado CD19. E o mais importante, ele vai ter na membrana, é isso que é mais importante, imunoglobulina. Ah, linfócito T tem receptor de célula T, TCR. E linfócito B vai ter imunoglobulina. Beleza. E a gente tem a célula natural killer, que eu vou falar bem pouquinho, já expliquei para vocês. Ele vai ter o TCR, sim, só que ele vai ter CD2, ele não vai ter CD3. Se você olhar o linfócito T, ele tem TCR e CD3. Enquanto que a natural killer vai ter TCR e CD2. Natural killer não vou explicar na graduação. Fica para quem quiser se especializar. Bem, o que são esses receptores que a gente está chamando de CD? A gente falou de CD3, CD2, CD8, CD4 e CD19. A gente falou de 5 CDs. Eles são os clusters de diferenciação. São blocos proteicos que têm sua função fisiológica, mas nos ajudam a diferenciar os tipos celulares. Então, quando eu olho os blocos de diferenciação, os clusters de diferenciação, eu consigo definir, olha, essa proteína é X, essa proteína é Y. Eu consigo dizer, essa célula é X, essa célula é Y. O que acontece é, eu não enxergo a proteína. Microscópio de luz não me mostra a proteína. O que eu posso fazer, então, para enxergar essas proteínas e poder dizer, olha, esse linfócito da população tal, esse linfócito da população tal? Eu vou utilizar aquele anticorpo fabricado. Aquele anticorpo que foi fabricado aqui, aqui. Aquele anticorpo que foi fabricado aqui, num laboratório, ele que vai ser usado para depois identificar esses tipos celulares. Vamos entender como que rola isso. Eu tenho meus linfócitos ali. E aqui eu tenho anticorpo anti-CD4. É um exemplo.
eu poderia ter anticorpo anti-CD8. Eu poderia ter anticorpo anti-CD19. Eu poderia ter anticorpo anti-CD2. Porque cada uma dessas proteínas, quando encontradas, me identifica o tipo de linfócito. Beleza. O anti-CD4 ele é muito utilizado para contagem de células de pessoas soropositivas. Então, uma pessoa tem o vírus do HIV, ela faz contagem de células CD4 positivas. O que é uma célula CD4 positiva? É a célula que na membrana tem uma proteínazinha lá chamada CD4. Então, esse aqui são os anticorpos anti-CD4. Eu já volto no exemplo que eu dei, porque fica meio no vácuo, porque é tanta informaçãozinha, mas vamos lá. Eu tenho aqui os meus anticorpos comprados, anti-CD4. Tá? Eles foram produzidos em camundongo. Isso significa que a minha célula original, o linfócito B, onde eu obtive a célula original, era de camundongo. O hibridoma, ele é mantido em placas de meio de cultura. Não é mais no camundongo. Mas, originalmente, quem produziu esse anticorpo foi um camundongo. Isso quer dizer que a região FAB da imunoglobulina se liga a CD4. E a região FC é de um camundongo. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho anticorpos com fluorocromos. O que são anticorpos com fluorocromos? São anticorpos que vêm pendurado nele, por uma técnica bioquímica específica, um composto químico que fluoresce. O que é fluorescência? Então, pausa, escuta o tio. Você tem uma lâmpada que você usou bastante na sua vida, que foi a lâmpada de fluorescência. Essa lâmpada, ela tinha uma capa, ela tinha um vidro, e dentro desse vidro tinha uma tinta branca que ficava dentro dela. Ela é diferente da lâmpada de LED que tem agora, né? A lâmpada de LED, você bate nela, ela é de plástico. A lâmpada fluorescente não, você batia nela, ela era de vidro. Se ela caísse, ela quebrava. Dentro da lâmpada fluorescente tem um gás. Aí tem o vidro, e entre o gás e o vidro tem uma tinta fluorescente. Como que funcionava a lâmpada fluorescente? O gás, quando energizado, ele emitia ondas ultravioletas. É um espectro do ultravioleta. Invisível. Então aquela lâmpada, ela brilhava ultravioleta. Só que você não enxerga. A tinta que pintava o vidro absorvia aquele ultravioleta e devolvia aquela energia ultravioleta num espectro de luz visível. Então, aquela lâmpada era uma lâmpada que fluorescia. Por quê? Porque absorve o ultravioleta e emite luz visível. Por isso que a gente chamava de lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente era a lâmpada que absorvia o ultravioleta dentro do vidro e convertia ele em luz visível. Pá! Que sai do vidro. Aquele ultravioleta saía pouco do vidro, bem pouco. Já a luz visível saía bastante. Era a lâmpada fluorescente. O que é, então, esse composto químico aqui que a gente chama de fluorocromos? É um composto químico que, quando iluminado por uma luz invisível, ultravioleta, essa luz ultravioleta invisível bate no fluorocromo, e esse fluorocromo vai converter essa energia ultravioleta em luz visível. Isso quer dizer que esse anticorpo aqui, quando ele é iluminado com luz ultravioleta, ele brilha, ele acende. Ou seja, eu poderia jogar uma luz invisível, aonde acendesse, tinha esse anticorpo. São fluorocromos. Vou pegar aqui o meu anticorpo, colocar junto com os linfócitos. Vamos ver o que vai acontecer. O anticorpo que foi produzido em camundongo,
o anticorpo que foi produzido em camundongo vai se ligar aonde tem CD4. Por quê? Porque é um anticorpo anti-CD4. Aí, o que eu vou fazer depois disso? O meu anticorpo aqui, com o fluorocromo, ele é anti-camundongo, anti-mouse, ó. Isso quer dizer que ele é um anticorpo que vai se ligar aonde tem coisa de camundongo. Uai, o que é que tem de camundongo aí? O anticorpo que a gente usou foi fabricado em camundongo, lembra? Então, com esse segundo anticorpo aqui, que é o anticorpo anti-mouse, vem o fluorocromo. E todo lugar que tiver o anticorpo que foi produzido em mouse, vai brilhar. Nesse ponto aqui da experimentação, agora, é muito fácil. O que a gente faz? A gente centrifuga essas células. Aí vai ficar um fundinho de célula, tá? No tubo. Um fundinho de célula e um líquido. Eu jogo fora o líquido. Desse jeito aqui. Sem medo, porque essas células grudam aqui no fundo. Aí eu pego uma pipetinha, encho de soro e fico puxando as células para elas suspenderem de novo. Repito esse procedimento 3 vezes. Centrifuga, jogo fora. O que é que está saindo? Todo o conjunto anticorpo que foi produzido em mouse. Esse aqui é um anticorpo que foi produzido em mouse. Junto com o anticorpo anti-mouse, todo esse conjunto, se não estiver ligado na proteína CD4, ele vai cair fora com o líquido. Ele sai. E só vai ficar o anticorpo anti-CD4 que está ligado na célula, porque a célula eu não jogo fora. Eu jogo fora os anticorpos que não ligaram. Isso quer dizer que no final, eu vou ver que tem célula que brilha quando eu jogo ultravioleta e célula que não brilha quando eu jogo ultravioleta. Para que eu possa ver, eu tenho que desligar tudo e iluminar essa célula com luz ultravioleta, luz invisível. Então você apaga a luz, ilumina a célula com luz ultravioleta, e aí eu tenho um único linfócito. Isso aqui, essa esfera aqui, é um único linfócito. Esse linfócito, ele está com a membrana fluorescendo. Essa membrana fluorescendo é porque eu tenho um anticorpo anti-CD4 e grudado nesse anticorpo anti-CD4, eu tenho um anticorpo anti-mouse. Porque o CD4, aqui o anti-CD4, foi fabricado em camundongo. Tá? E daí eu tenho anticorpo anti-mouse com o fluorocromo. Desse jeito, eu sei que as células que brilham são células CD4. O que se faz habitualmente? Se conta. Então você coloca essa lâmina no microscópio e conta quantas células fluoresceram. Aí você vai lá num contadorzinho e fica... E quantas células não fluoresceram? E isso quer dizer que, num determinado volume de sangue, eu vou ter tantas células CD4 positivas. Por quê? São as células que têm o receptor CD4. Professor, qual que é a utilidade de tudo isso? Pois é, eu não falei que o cara que é soro positivo para HIV faz contagem de CD4? É isso. É isso. Por quê? Porque ele precisa saber quantos desse linfócito aqui ele ainda tem. Porque o vírus do HIV é o vírus que ataca o linfócito CD4 positivo. Isso quer dizer que a pessoa que é soro positivo, ele vai perdendo esses linfócitos.
o que vai deixando o sistema imunológico dele bem mais fraquinho. Então vamos olhar aqui, ó. O nome helper foi dado ao linfócito T, que exibe CD4. Essas células auxiliam outras células a exercer suas funções, como a produção de anticorpos, pela linfócito B, né? Ou a capacitação para a função microbicida por macrófagos. Cara, isso quer dizer que a pessoa que não tem o linfócito T CD4, que é o linfócito T helper, vai produzir menos anticorpo e a fagocitose vai matar menos. Uai, uma pessoa que produz menos anticorpo e que a fagocitose mata menos é uma pessoa imunodeficiente. Agora liga os pontos. O HIV, ele não impede o sistema imune como um todo de forma abrupta, mas ele atrapalha. Ele faz com que aquela pessoa se torne imunodeficiente. E o que você tem que monitorar? A quantidade de célula CD4 positivas. A quantidade de linfócito T helper. Então, lendo a primeira frase só, o nome helper foi dado à classe de linfócito T que exibem o CD4. No começo das pesquisas, essas contagens elas eram feitas no microscópio. Então você tinha o contadorzinho e você ficava apertando o contadorzinho. Hoje, a gente utiliza uma máquina. Tá? Vamos para a máquina. Que é essa máquina aqui. É o citômetro de fluxo. É uma máquina que vai deixar os linfócitos passarem um de cada vez por dentro de uma agulha. E aí ele vai contando quantos que passam são fluorescentes e quantos que passam não são fluorescentes. O pessoal chama ele também de FACS, Fluorescent Activated Cell Sorter. Então, uma separação de células ativas por fluorescência. Vamos ver ele funcionar. Pega o tubinho, coloca na agulha. A agulha puxa, né, o líquido vagarosamente e vai entrando um linfócito por vez nessa agulha. Lá dentro tem uma microcâmera. Essa microcâmera vai ver qual célula passa fluorescendo e qual célula passa sem fluorescer. Quando eu olho o contador, olha a velocidade com que as células são contadas. Já passou de 100 mil, está indo para 200 mil. Então, em 7 segundos, já contou 200 mil células. Quando era no microscópio, isso aí demorava muito. Aí, olhando aqui a telinha do computador, eu observo que quanto mais para a direita, maior o tamanho da célula, quanto mais para a esquerda, menor o tamanho da célula. Eu não vou detalhar demais esses gráficos, mas o que me interessa nesse gráfico aqui é cada pontinho desse aqui é uma célula. Cada pontinho desse aqui é uma célula. E eu consigo ver se a fluorescência está numa população de células X, Y ou Z. É assim que se faz o exame para se detectar quantas células tem o receptor CD4 positivo. Hoje é assim que se faz o exame do soro positivo, a pessoa soro positivo que precisa fazer a contagem de células CD4. Eu vou pular essa partezinha, depois a gente vai abordar essa partezinha.